Entre as aparições, um homem sem cabeça, uma garota de branco, o espectro do homem que construiu a casa, Henry Bull, uma freira movimentando-se no jardim, mergulhada em profunda tristeza, uma carruagem fantasma conduzida por 2 homens decapitados. Como eu disse, a reitoria foi construída pelo reverendo Henry Bull. E para quem não sabe, uma reitoria é a sede da paróquia da igreja anglicana. Mas antes disso, no século XII, no mesmo terreno, estava erguido um monastério beneditino, onde aconteceu um amor impossível entre uma noviça e um monge. Após a tentativa frustrada de fuga dos dois, os namoradinhos foram capturados. Ele foi decapitado e ela emparedada, viva no porão do mosteiro. Por anos e anos os moradores viam o fantasma da freira atravessando o terreno de um lado ao outro, sempre chorando. O próprio reverendo Bull mandou que fosse feita uma mansão, uma varanda, para que ele pudesse ver o fantasma da freira caminhando pelo terreno. Mas logo as manifestações se tornaram um incômodo. Os visitantes se assustavam ao ver o rosto de uma mulher que olhava para eles na janela. Os empregados da casa nunca ficavam lá por muito tempo, pois tinham medo da freira e dos sons produzidos na casa à noite. Até que as filhas do reverendo começaram a ver o fantasma atravessando o jardim, até mesmo com o dia claro. Mas foi quando o filho mais velho do reverendo ficou encarregado de tomar conta da reitoria durante uma viagem do pai que as manifestações ficaram piores. O fantasma de um homem aparecia todas as noites para treinar os cavalos que obedeciam e faziam tudo o que ele mandava. E mesmo com todas essas manifestações, a família permaneceu vivendo na reitoria até a morte do último membro, em 1927. A casa então mudou de donos. Foi a vez da família do reverendo Lionel Foster conhecer o poder da reitoria Bolly. Os fenômenos foram ficando cada vez mais fortes e a jovem esposa do novo reverendo, Mary Ann, passou a ser o alvo preferido do fantasma residente. Objetos eram arremessados contra ela, muitas vezes a machucando, mas o que mais apavorou foram as mensagens que apareciam da noite para o dia, escritas na parede e dirigidas a ela. E algumas dessas mensagens foram rabiscadas diante dos olhos de todos. Foram feitas várias tentativas de comunicação a fim de saber o que o fantasma queria com Mary Ann. E então as mensagens passaram a ser mais claras. Mary Ann, me ajude. Faça orações. Não suportando mais o reverendo Foster, resolveu dar ele mesmo uma solução e exorcizou a reitoria. E por um tempo as manifestações pararam, mas não demorou muito para voltarem com força dobrada. Os sinos da casa tocavam sem que ninguém sequer chegasse perto deles, e uma música vinha da igreja nas proximidades durante a madrugada, quando estava trancada e sem a menor possibilidade de haver alguém lá dentro. E o filho de Foster foi atacado, gravemente ferido por alguma força negativa e muito poderosa. Não tendo mais o que fazer, a família deixou a casa. Em 1937, o investigador paranormal Harry Price, sabendo de tudo que havia acontecido, resolveu alugar a reitoria por um tempo, a fim de estudar os fenômenos. E juntamente com uma equipe de mais de 28 investigadores, captaram incontáveis fenômenos, incontáveis manifestações na casa, desde assombrações inteligentes, assombrações residuais e também fenômenos poltergeist. Por muitas vezes eles viram, além da freira chorosa, uma carruagem fantasma conduzida por 2 homens decapitados que desaparecia na neblina. O mais intrigante deles foi o fantasma de uma menina, dizendo que a reitoria ia pegar fogo e que o esqueleto de uma freira ia aparecer. Isso foi captado durante uma sessão em 27 de março de 1938. E nada aconteceu. Price também conseguiu contato com o fantasma de outra freira que se identificou como Marie Lair. Ela deixou a vida religiosa para se casar com um homem muito rico.
Anos depois, sem saber o motivo, ela foi estrangulada pelo marido e enterrada também no porão. O seu fantasma não tinha paz, não se conformava em ter sido sepultada sem os sacramentos. O contrato de locação de Harry Price terminou no fim daquele mesmo ano e a casa foi para as mãos do Capitão Gregson, que também testemunhou muitos acontecimentos misteriosos. Um deles foi o desaparecimento dos seus 2 cães. E então, exatamente 11 meses após o aviso da menina fantasma, uma lâmpada a óleo caiu inexplicavelmente no corredor e uma parte da reitoria Borley foi consumida pelas chamas. Testemunhas viram fantasmas em volta das chamas e rostos, inclusive o da jovem freira, olhando para baixo da janela. Ao saber disso, Harry Price voltou às ruínas da casa em 1943 e durante as escavações do porão encontrou um pedaço do crânio de uma mulher. Com certeza se tratava da freira. Ele deu ao crânio um enterro cristão para que seu espírito tivesse paz e para que as assombrações deixassem o terreno. Não funcionou. Mesmo hoje em dia, após a demolição da reitoria, com outra casa, mais moderna no lugar, muitos ainda são os relatos de perturbações e assombrações. As almas perturbadas que nunca vão deixar a reitoria Borley. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, com saudade, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir, gente.